Bruno Gimenez, antes da gente começar, a gente conversou aqui, você falou que hoje você não vai suavizar, que a gente vai falar de uma forma diferente para as pessoas terem o prazer também e o impacto de ouvir certas coisas que ficam debaixo do pano aí, por baixo do tapete. E aí tem uma frase no seu livro que você fala assim, que não há nada de nobre, né? De nobreza na pobreza. E para muitas pessoas isso pode doer, por exemplo, o trabalhador, o cara que paga boleto, o cara que vira à noite, o cara que não consegue dormir. Essa frase, você acha que pode trazer um impacto nessa pessoa? A pessoa pode se sentir, de repente, frustrada ao ouvir isso? Ao contrário, ela está trabalhando 4, 5 vezes mais do que o normal porque ela não quer pobreza. Ela está fazendo isso para honrar a família dela. Ela está fazendo isso para sair dessa dificuldade. Ao contrário, quanto mais energia, dedicação, doação desse trabalhador que está nos ouvindo, eu quero mais é que ele sinta esse impacto mesmo e que ele continue fazendo isso, porque força ele já tem. Nós estamos aqui para trazer direção. Porém, uma coisa que eu digo, não é esforço que faz uma pessoa ganhar mais dinheiro. Se fosse esforço, todos os estivadores ou pessoas que fazem trabalho braçal serão as pessoas mais ricas do mundo. Via de regra, jamais a melhor estratégia para prosperar é trabalhar mais, e sim trabalhar certo, alinhado. E eu quero justamente levar para essa pessoa que está nos vendo aqui, que está numa situação de trabalhar 3 empregos, 4 empregos, se doar, de dizer, você só precisa fazer um ajuste. E é para essa pessoa. Não tem nada de nobre de eu viver a pobreza, a não ser que seja uma decisão. Eu estive fazendo uma causa social no centro de São Paulo com os freis. E eles têm voto de castidade, de pobreza e de obediência. Isso é um voto da religião deles. E é lindo o que eles querem. Mas esse trabalhador, ele quer o filho estudando bem, ele quer morar numa casa boa, ele quer oferecer para o marido ou para a esposa algo decente. E isso é super nobre. Mas o cultuar a pobreza como algo de nobreza é que não é nobre. E isso que você falou está muito presente no dia a dia. As pessoas elas se esforçam mesmo para darem o melhor, muitas vezes, para o filho, para a família, mas elas se endividam. Elas entram num buraco sem fundo muitas vezes, e aí elas culpam o quê? Se não fosse o dinheiro, aí cai em controvérsia. Se não fosse o dinheiro, tudo estaria melhor. Mas a pessoa está indo atrás do dinheiro. Exato, o dinheiro é que nem um trauma, você vai dando atribuição emocional a ele. Mãe, eu quero tal coisa. Não, filho, a gente não tem dinheiro. Pai, eu quero tal coisa. Não tem dinheiro. Dependendo da idade, poxa, eu tinha que ir no médico, e se eu for no médico, eu resolvo. Não tem dinheiro. Ah, eu tô tomando chuva no ponto de ônibus, se eu tivesse dinheiro, eu não tomava chuva. O que a gente vai fazer? A gente vai transferindo ao dinheiro a responsabilidade. Mas o dinheiro é só um sensor. E, Fael, a minha missão é mostrar para as pessoas que existe um outro caminho em que o dinheiro está numa posição diferente. Dinheiro é sintoma de alinhamento. E a gente faz dinheiro por várias características. Número 1, por o quanto você é diferente, especial. Vivemos numa sociedade hoje que quer te colocar numa caixinha e fazer você ser igual a todo mundo. Outra coisa, o quanto você resolve problema. Vivemos numa sociedade hoje que não é focada em resolver problema. É focada em aparecer, é focada em organizar o caos. E número 3, o quanto você é substituível. Por exemplo, o motorista de táxi, o motorista de aplicativo, ele é muito importante. O que ele faz resolve problemas. Mas se ele sair, quantos que entram no lugar dele? Então, se a gente não souber encontrar o que eu chamo de joia rara, é um dos códigos espirituais da riqueza, joia rara. Existe uma joia rara, que é em cada um, que é a autenticidade. O que é autenticidade? É o chamado. O que tem que estar falando em mim, que se eu viver, eu vou trazer uma coisa nova para o mundo, e eu vou entender como que eu organizo essa coisa nova para o mundo para que eu possa ganhar dinheiro com isso. A maior parte de nós só está focada em sobrevivência. E quando a gente está focado em sobrevivência, a gente não olha para quem nós somos em essência. O que nós vamos fazer aqui no mundo? Eu tenho para mim que a minha missão é ajudar as pessoas a encontrar o chamado de vida delas. Porque quando você encontra a sua missão real, a prosperidade encontra você. Qual que é o erro que a gente faz? A gente tenta encontrar o dinheiro e a gente nunca encontra a missão. Quando a gente foca em encontrar a missão e esquece o dinheiro, também não dá certo. Que você conhece muitas pessoas nessa vibe. Não, o dinheiro não é bom, demoniza o dinheiro. Dinheiro é sintoma. O dinheiro não é raiz. O dinheiro é o fruto. Se está faltando dinheiro e a pessoa sente falta de dinheiro, ela tem que buscar dinheiro. Se ela faz muito dinheiro, mas ela não liga, beleza, ela tem que viver nos próprios termos dela. E nós vivemos uma sociedade que sem dinheiro a gente não faz nada. Sem dinheiro ninguém estava nos vendo, não tinha microfone, não tinha filmagem, não tinha eu e você aqui, não tinha roupa que nós estamos aqui. Eu acho que é um tabu que até você que está assistindo, tá?
Fala aqui nos comentários, qual é a tua relação com o dinheiro? Quando que você descobriu que é bom ter dinheiro? Tá? Coloca suas perguntas, porque depois o Bruno vai interagir aqui, como ele fez também no outro episódio que nós gravamos e que foi muito bem. Lembre-se de se inscrever, deixar o teu like e compartilhar para pessoas que muitas vezes precisam de um choque de realidade para que elas possam enxergar a vida de uma forma diferente. Você falou um ponto que é assim, as pessoas não se consideram merecedoras, né, quando a gente conversou na outra entrevista. E a maioria das pessoas não se consideram prósperas. Se a gente perguntar, ela fala assim, não, eu não me considero próspero. Mas ela só olha por um fator, o papel, o dinheiro, o número, tá? Tá. E aí, isso envolve também muitas pessoas ditas religiosas, que estão bem espiritualmente na própria opinião, né? Estou dentro de uma religião, de um fundamento e me sinto bem. Mas há um incômodo em melhorar na fatia da prosperidade que se chama dinheiro. Então, por que essa fatia é tão incômoda? A fatia incômoda, vamos lá. Quando Jesus aparece no Sermão da Montanha, ele fala dos tesouros do céu e os tesouros da terra. Grande confusão. Ele fala que os tesouros do céu valem mais que os tesouros da terra, que a traça há de comer. Em nenhum momento ele fala, ignore, demonize, eu faça mal. E a gente esse é o tesouro certo. Jesus colocou prioridade e hierarquia. Fael, quando a gente trabalha pelo dinheiro, quem manda na gente, quem é o nosso Senhor? O dinheiro. Quando a gente trabalha pela missão, quem é o nosso Senhor? Deus. Deus, eu sou teu canal, seu instrumento. É um enfermeiro, é um médico, é um, sei lá, um agricultor, um arquiteto, um motorista, como eu falei. A pessoa faz o que gosta, ela está servindo a quem? A Deus. Se ela faz só pelo dinheiro, quem que ela está servindo? Ela está servindo ao dinheiro. Então, a gente teve uma confusão e Jesus não falou que o dinheiro é ruim, ele só falou que na prioridade os tesouros do céu estão à frente. Aí eu vou pegar tem outras passagens, mas tem uma passagem que é Timóteo 6,10. E se você ler Timóteo 6,10 por algumas bíblias, é assustador que eu vou falar, está escrito lá. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Se você pegar outras bíblias, sabe o que vai estar escrito? Então, a cobiça é a raiz de todo mal. Bíblias. Oferecidas à humanidade, falando de coisa diferente. Mesmo a passagem que diz que amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, essa mesma passagem, se você leu a passagem se você ler Timóteo inteiro, fica claro, não só nessa passagem, que ele não está falando de amor. Amor é uma coisa boa. Amor é a sintonia amante de tudo que é bom. Então ensinaram a gente que amar o dinheiro, ou seja, querer, gostar, é errado. Como é que a gente nasce? A gente nasce querendo o dinheiro para pagar as contas, mas quando ele vem, o seu inconsciente cria uma autossabotagem, o seu inconsciente cria um mecanismo para expulsar aquilo. A gente não fica doente quando está mal emocionalmente. Às vezes vem uma gripe que baixou a tua imunidade porque você ficou muito estressado semana passada. A gente sabe que fica doente do corpo porque antes a gente se estressou muito. É a mesma coisa. Imagina você aprendendo a vida inteira que você viu de fontes espirituais que dinheiro é a raiz de todo mal. Ou que os tesouros dos céus é o que valem. Não, os tesouros do céu valem mais e é a hierarquia. E a raiz de todo o mal da humanidade nunca foi o dinheiro, nem o amor ao dinheiro. A raiz de todo o mal da humanidade é o ego. E é por isso que ele chama de cobiça. E o que é o ego? Esse ser em nós que precisa de evolução constante. Faz todo sentido. Se a gente olhar para essas versões e falar, então o dinheiro pode ser um multiplicador, o dinheiro é um revelador. Se eu sou uma pessoa legal, com dinheiro eu sou mais legal. Se eu sou caridoso, com dinheiro eu sou mais caridoso. Agora adivinha, se eu sou uma pessoa péssima, com dinheiro eu sou péssimo. E sabe o que as pessoas não falam? Quando alguém é muito ruim, tem um ego muito desequilibrado, quando tem muito pouco dinheiro e vai para a miséria, também piora. Então veja bem, tanto na ausência do dinheiro quanto na presença do dinheiro, o que se corrompe é o caráter corruptivo. Quando o ser humano entender isso e começar, porque todo mundo que está nos vendo fala, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero férias, eu quero dinheiro guardado, todo mundo quer. Só que você tem o que eu chamo de aceitação biológica ou neurodisposição financeira, que é a tese do meu trabalho, dos meus desafios, que eu faço desafios de 6, 7 dias com os alunos para desimpregnar, porque está no corpo. Então, por isso que às vezes a pessoa está prestes a fechar o negócio, prestes para a transição de carreira, prestes a ser promovida no trabalho e não consegue, ela treme. Porque o corpo foi treinado com base religiosa, principalmente. Porque quando é um amigo que fala, você fala, pô, agora quando é um sacerdote, quando é um livro sagrado, você se vê assim, se eu for contra isso aqui, eu estou indo contra Deus. E quem que quer ir contra Deus? Então, hoje a gente fez uma coisa, Deus está aqui e o dinheiro está aqui.
Enquanto que isso aqui está disfarçado, Deus está aqui, o espiritual, a luz está aqui, e aqui está o ego, a cobiça, o eu sombra. O que foi feito ao longo da vida foi atribuído ao eu sombra o dinheiro. Vê se isso é justo. Então é por isso que hoje o dinheiro é essa confusão, o dinheiro é esse tabu. E eu gosto de falar para chocar as pessoas. Você tem obrigação de ser rico. Qual é a sua meta? Eu quero ser rico. Porque se você for rico, você gera mais imposto, você ajuda mais pessoas, você mostra o caminho, você tem os melhores suplementos para o seu sangue ficar bom, você tem as melhores roupas para você se vestir bem, você tem o melhor acompanhamento, você pode vivenciar outras línguas, outros lugares, outras culturas. E quanto mais gente rica, mais serviço, mais contratação, mais pessoas. Uma pessoa que é próspera, ela tem 5, 6, 7 pessoas que trabalham para ela. Essas 5, 6, 7, 8, 10 pessoas que trabalham para ela, todas elas têm uma história de vida. Então, quando uma pessoa enriquece, ela leva muitas outras pessoas. Quando uma pessoa empobrece, ela leva muitas outras pessoas. É a mesma coisa a doença. Quando alguém está doente na família, todo o resto fica doente junto. Quando a gente está escasso na família, entre os amigos, todo o ambiente fica escasso. Se eu vou prosperando, eu vou elevando o ambiente. Agora, o que as pessoas têm que saber é por que elas querem prosperar e enriquecer. Enriquecer por mero acúmulo de riqueza, aí é Jesus dizendo os tesouros do céu e os tesouros da terra. Você enriqueceu somente pelos tesouros da terra. Sem os tesouros do céu, você vai se perder no caminho. É por isso que a gente vê tanto artista com tudo, mas em depressão. Alguns até acabam com a própria vida. Isso é super relevante porque a gente fala sobre crenças. Hoje está numa hype esse lance de resolver as crenças, né? Limpar a crença e tudo mais. Só que a gente vê que muitas pessoas elas ficam num duelo, né? Também, vou dar um exemplo. A crença limitante de que ela não vai enriquecer, porque lá na infância, no inconsciente dela, o pai dela enriqueceu, largou a família e foi morar com outra família. Entendeu? Deu um pé. Ou então é que o dinheiro causou brigas na família porque tinha um terreno e os irmãos pararam de se falar. Então, essas crenças são destruidoras, mas quais são as mais destruidoras que no cotidiano você observa que as pessoas estão fazendo sem perceber? Primeiro, são as crenças que demonizam o dinheiro e trazem para a ideia que dinheiro é uma coisa espiritualmente podre. E que ao você ter isso, você se purifica, você se suja. Então, quem quer ser sujo? Quem quer brigar com Deus? Até o ateu não quer brigar com Deus. Ele fala, não acredito em Deus, mas é melhor deixar quieto. E a segunda tipo de crença é toda a crença que diminui o teu poder e que coloca a tua responsabilidade no outro. Eu não tenho porque meu pai, eu não tenho porque o governo, eu não tenho porque estou velho, eu não tenho porque estou novo, eu não tenho porque eu sou alto, eu não tenho porque sou oriental, eu não posso porque eu sou ocidental. Toda a crença que traz para você diminuição de poder são as piores, são as destrutivas, porque ela faz o que com você? Ela te diminui como um demônio, como um monstro. E aí, por que essas crenças são assim? Alguém está interessado que você seja menos do que você é. E aí essas crenças, então, estão em todos os lugares. Os nossos avós repetiam para nós em momentos que eles estavam mal. Você nunca vai dar certo na vida mesmo. Acabei de falar com um empresário bem-sucedido que só deu um salto na vida dele porque perdoou o pai dele que falou, você é um projeto que não deu certo, você nunca vai conseguir isso e aquilo mesmo. Então, toda a crença que pega você, a tua luz esconde, ela te mata. E ela te põe num ponto de implorar. Como eu estou dizendo, eu estava falando com os freis franciscanos e eles estavam falando que essas pessoas são acostumadas a pedir, elas não sabem outra coisa, elas só sabem estender a mão e pedir. E que eles ensinam um pouquinho mais para elas. Imagina que a gente foi alvejado com um tipo de idealização que faz a gente se sentir menos, que não é capaz, que não pode, não consegue. Quem são as pessoas? Eu tenho um cliente que veio lá do Maranhão com mineração, ou das grotas do Rio Grande do Sul também com agricultura, e que um dia eles acordaram e falaram, eu posso, se alguém tem, eu posso. E eles conseguiram, sem estudo, sem educação, sem saber falar direito. Agora, se a gente começar a acreditar que a gente é menor do que a gente pode, aí, eu vou usar essa expressão, aí o mal venceu, aí o demônio venceu. Mas, infelizmente, quem é o demônio, cara? É o ego, é a ignorância. Se o que a gente tem é pelo que a gente sabe. Veja, eu não preciso colocar um juiz na tua frente, eu não preciso colocar uma pessoa te chicoteando, eu já coloquei isso na tua cabeça. Então, todas as vezes que você almeja, você sonha uma coisa cara,
você sonha uma coisa bonita, você sonha uma coisa legal, já vem na tua cabeça automaticamente como se fosse um ser. Quem você pensa que é? Sem esse estudo não dá. Sem isso não dá. E vão zoar com você. A pessoa nem expõe a ideia. Ela nem põe num papel. Ela já morreu ali. Então toda a crença que destrói a pessoa, coloca o poder dela para baixo, são as piores. Então o dinheiro pode ser um multiplicador, o dinheiro é um revelador. Se eu sou uma pessoa legal, com dinheiro eu sou mais legal. Se eu sou caridoso, com dinheiro eu sou mais caridoso. Agora adivinha, se eu sou uma pessoa péssima, com dinheiro eu sou péssimo. E sabe o que as pessoas não falam? Quando alguém é muito ruim, tem um ego muito desequilibrado, quando tem muito pouco dinheiro e vai para a miséria, também piora. Então veja bem, tanto na ausência do dinheiro quanto na presença do dinheiro, o que se corrompe é o caráter corruptivo. Quando o ser humano entender isso e começar, porque todo mundo que está nos vendo fala, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero férias, eu quero dinheiro guardado, todo mundo quer. Só que você tem o que eu chamo de aceitação biológica, ou neurodisposição financeira, que é a tese do meu trabalho, dos meus desafios, que eu faço desafios de 6, 7 dias com os alunos para desempregnar, porque está no corpo. Então, por isso que às vezes a pessoa está prestes a fechar o negócio, prestes para a transição de carreira, prestes a ser promovida no trabalho, e não consegue, ela treme. Porque o corpo foi treinado com base religiosa, principalmente. Porque quando é um amigo que fala, você fala, pô, agora, quando é um sacerdote, quando é um livro sagrado, você se vê assim, se eu for contra isso aqui, eu estou indo contra Deus. E quem que quer ir contra Deus? Então, hoje a gente fez uma coisa, Deus está aqui, o dinheiro está aqui. Enquanto que isso aqui está disfarçado, é Deus está aqui, o espiritual, a luz está aqui, e aqui está o ego, a cobiça, o eu sombra. O que foi feito ao longo da vida foi atribuído ao eu sombra o dinheiro. Vê se isso é justo. Então é por isso que hoje o dinheiro é essa confusão, o dinheiro é esse tabu. E eu gosto de falar para chocar as pessoas. Você tem obrigação de ser rico. Hoje eu faço um desafio de 6 dias explicando a pessoa e fazendo a limpeza, porque, Rafael, adianta só limpar a crença? Não. Mas adianta fazer sem limpar a crença? É aquela pessoa que tem prosperidade, mas está sempre sofrendo. Você que está em casa conhece aquela pessoa que tem dinheiro e fala, ai, eu acho que eu não posso. Você sabe que a pessoa é rica. Ai, custou barato, né? Aquela pessoa que está sofrendo por dinheiro. Então, essa pessoa aqui tem a ação, mas não tem a limpeza das crenças. Percebe que são... E tem aquela pessoa que fala assim, pô, em 2016 eu estava bem, agora eu estou mal. Alguma coisa falhou na consistência dela. Então, eu acredito num lema. Ontem eu dei uma palestra aqui em São Paulo, eu faço todo mundo ficar em pé e dançar. É assim, parece uns índios. Hoje, amanhã, depois. Se alguém aqui já assistiu uma palestra minha, já dançou comigo. Hoje, amanhã, depois. Hoje, amanhã, depois. Porque se não tiver essa consistência, eu e você não tínhamos nascido. Eu gostei disso, pessoal. Levanta e faz isso aí. Hoje, amanhã, depois. Agora, se você se inscrever nesse canal, se você estiver com a gente aqui, se você puder participar do meu desafio, se você der o like, daqui um mês você está aqui, assiste de novo, não falha. A consistência premia o longo prazo. Sempre. A consistência premia o longo prazo. E o que as pessoas querem? Curto prazo. Eu sei que quando as pessoas vêm assistir um podcast como esse, uma parte delas, sejam empresários, empresárias, médicos e advogados, também tem problema. Que estão precisando pagar folha de pagamento, estão precisando disso aqui, às vezes estão preocupados, precisam de dinheiro. Ou pode ser aquela pessoa que mal está com trabalho, mal tem um emprego para pagar as contas. É diferente as situações, mas a dor é a mesma. E eu sei que eu também precisei, pelo despertar do sofrimento insuportável que eu estava, onde eu aprendi sobre isso. Não deixe só para o dia do sofrimento. O dia do sofrimento tem que ser o fósforo. Aí apareceu R$100, 5 mil, 10 mil, 1 milhão, que seja. A pessoa, opa, resolvi, não vou mais ver esses caras, não vou mais falar disso. Leve a prosperidade, o entendimento das leis naturais como algo que a gente aprendeu, como, por exemplo, sobre higiene. A gente sabe que é óbvio lavar as mãos para não pegar nenhuma bactéria na hora de comer. A gente sabe que a gente tem que fechar a casa para ninguém entrar. Sabe o óbvio do óbvio? O meu sonho, minha missão é levar para as pessoas a informação sobre a mentalidade de prosperidade, como se fosse uma coisa mínima que a gente ensina para as crianças. Com licença, por favor, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Como que a gente quebra esse padrão? Cara, dá trabalho. Você precisa fazer um intensivo. Esse intensivo é alguns dias. Eu antes tentava fazer em 2 dias, eu já entendi que não dá. A pessoa aparece um dinheirinho e ela acha que está resolvido. Não dá. Inclusive, eu tenho um desafio. Eu gostaria de falar para quem está nos vendo. E eu dá trabalho, porque eu fico 6 dias. Todos os dias a pessoa sai outra.
cabeça muda, o dinheiro aparece, tem gente que tem dinheiro, revela dinheiro no segundo dia, tem um cliente novo, libera grana, tem gente que uma coisa que estava perdida, ideias, porque prosperidade é ideia milionária. A pessoa acorda e fala, cara, não tem um terreno da avó ali parado, ninguém está usando. Ou vou, estava pensando em fazer um festivalzinho aqui de música, aí eu pôr uns food truck, a pessoa com ideia, ela alavanca. Isso é verdadeira prosperidade. E umas coisas que eu queria falar para quem está assistindo, presta atenção nisso que ele está falando. Desde que a gente se conheceu, a gente pegou uma amizade, a gente conversa praticamente Amigo aí, desde criancinha. né? Todos os dias a gente bate um papo aí. O Bruno já me deu várias dicas de coisas que ele está falando aqui, mas mais aprofundadas. Quem ficar até o final vai ter a oportunidade, que eu estou aplicando e estou vendo um resultado gigantesco. Então, se eu estou aplicando e estou vendo um resultado, você vai aplicar e vai ter resultado também. É simples, a matemática é essa. Então, aproveita, fica até o final, que vai ter coisa muito boa aqui para a gente poder compartilhar com você que está assistindo. O que eu criei foi um desafio. Eu estou fazendo isso por um tempo de teste. Esse desafio é apenas R$ 62,00, o que, por Deus, eu já cobrei R$ 2.500 para entregar. Nesse desafio, eu vou fazer nessa energia. Então, qualquer um pode entrar. Aquele que achou que é barato demais, não tem pegadinha. Você vai me ver lá, eu vou estar lá com toda a energia e você vai falar, ô Bruno, é pegadinha. Não tem pegadinha. Agora, só não funciona para quem não assiste. Vai fazer o desafio, são 6 dias e nós vamos mexer em todas as áreas, em detalhe, fazer exercício, fazer prática. E a pessoa vai entender base e fundamentos. Então, posso pôr o link aqui? Você põe? Claro, mim? Tem um QR Code no canto aqui da tela e tem o link na descrição e primeiro comentário fixado. Pessoas perguntam onde fazer. Vou repetir, hein, pessoal? Primeiro comentário fixado que se observar aqui vai estar o link na descrição. Vai ter o primeiro link que você vai ver, vai ser do desafio e se você está na televisão, o QR Code está na tela aqui. Show de bola. E por que eu falo isso? Porque eu já fiz muito na pandemia, eu fazia só de graça. Não é bom, as pessoas não valorizam. Aí eu fiquei meio puto da vida e só comecei a ter programa de 15 mil. Aí muita gente que podia pagar 2, 3, 1.500, você falou, pô, Bruno, você ficou muito longe. Eu falei, não, espera. Então, de tempos em tempos, eu faço as doideiras, para ninguém reclamar. É um valor abençoado. É um valor abençoado. Olha, o primeiro encontro que a pessoa fizer já vale a pena, mas vai até o final, porque uma coisa atrás da outra. Eu sou químico de formação, mas eu estudei muito desenvolvimento pessoal, espiritualidade, tenho 35 livros, e eu peguei não só estes 2 livros que eu trouxe aqui, mas vários outros, e a minha experiência. Se você concorda comigo, fala, é meu e eu vou buscar. Bate no peito e diz, é meu e eu vou buscar, que é essa energia desse podcast de hoje. O é meu eu vou buscar, é seu você vai buscar. Bate no peito e diz, eu posso, eu mereço, eu sou digno, eu tenho direito, porque você é uma porta aberta para o sensacional. Você merece o sensacional. Muito obrigado por hoje. A gente se vê em breve, com certeza. E faça o meu desafio, que vocês vão ver que incrível que é.